Assim está o Flamengo e o Pedro Henrique Torres chega ao nosso Sport Center. Será que temos novidades? É português? Quem é que esse povo tá atrás? Ô Pedro, nomes aí, Paulo Souza, nome já falado também. Vitor Pereira também seria um dos alvos. Técnico do Fenerbahçe anunciou a demissão, a rescisão com o técnico português agora há pouco. Estão na lista esses dois, Pedro? Temos informações? Seja bem-vindo ao nosso Sport Center. Tudo bom, Glaucia? Tudo bem? Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde, Renato, todos os amigos aí do Sport Center. Até comentava aqui, postei até numa rede social, como a busca do Flamengo por um técnico parece um reality show, né? A gente acompanha até através dos amigos da imprensa portuguesa, estão muito atrás lá do Marcos Braz em Portugal, vai num café, sai, vai para outro lugar lá em Lisboa, sempre atrás de reuniões. Porque o Flamengo abriu mesmo a mesa, assim, colocou vários nomes em cima e está em busca de um novo treinador. E teve a reunião nesse domingo com o staff, Paulo Souza, enfim, o técnico da Polônia. Agradou, já tinha boas referências o Flamengo, assim, e de fato o Paulo Souza já sinalizou para o Flamengo que rescindir o contrato com a Polônia não seria nenhum tipo de problema. O Flamengo, enfim, ficou satisfeito, aí guardou aquelas informações, mas tenta ali ter aquele contato pessoal, aquele olho no olho com o Jorge Jesus. Até os companheiros, como eu disse, da imprensa portuguesa já informaram que o Marcos Braz teve um encontro com o Bruno Macedo, que é o representante tanto do Jorge Jesus quanto do Carlos Carvalhal, também outro alvo ali do Flamengo para ser o treinador para 2022. A situação do Jorge Jesus de encontrar pessoalmente com o Marcos Braz é um pouco difícil, porque nessa quinta-feira o Jorge Jesus, que já sofre grande pressão lá no Benfica, ele tem um confronto contra o Porto pelo Campeonato Português, grande rival, um clássico. Então fica meio difícil. Imagina se ele encontra publicamente, até quer dizer, fotografado, filmado de alguma maneira, no encontro com o Marcos Braz, a situação pode esquentar para o lado do Jorge Jesus. Então o Bruno Macedo, que já esteve aqui no Brasil, já conversou com o Marcos Braz, tratou da vida, da ida do Jorge Jesus de volta para o Benfica, está ali meio que ciceroneando o Marcos Braz lá em Portugal, participando assim desses encontros. E, ao que consta também, o Flamengo ia ter alguma reunião com o Rui Vitória, que é o treinador que participou também, treinou o Gabigol em 2017, teve até ali uma pequena rusga, não gostava de chamar de Gabigol, falava que era Gabriel Barbosa, não o utilizou tanto, chegou a provocar o Jorge Jesus publicamente. E agora a gente tem aí essa questão do Vitor Pereira, né, que era mais na especulação da imprensa turca, ficava meio no radar, como a gente diz, do Flamengo, e agora, de fato, com ele fora do Fenerbahçe, né, sem aquele problema do contrato, o Flamengo pode, de fato, alcançar, ter mais informações ali, tentar uma conversa com o Vitor Pereira, porque se encaixa mais naquele perfil que o Flamengo deseja, que é um treinador mais ofensivo, mas também na questão financeira, né? Não tem que pagar uma multa ali, como é o caso do Carlos Carvalhal, que ficaria mais difícil. Então, o Flamengo está nessa gama ainda, mas fica meio pendurado, Glaucia, Renato, na questão do Jorge Jesus, né? É uma situação meio complicada. Quinta-feira tem um clássico contra o Porto, dia 30 tem outro confronto com o Porto pela Taça da Liga. Imagina se o Flamengo acerta com um novo treinador agora, o Jorge Jesus perde os 2 jogos para o Porto, é demitido, como é que fica a situação? Então o Flamengo está meio pendurado mesmo pela situação do Jorge Jesus. Pois é, tem 2 clássicos ainda nesse final do ano contra o Porto, os 2 que venceram no fim de semana de goleada, Benfica goleou, o Porto também, chegam empolgados para esses 2 jogos, mas aí a torcida do Flamengo, será que está ali acompanhando, torcendo para o Porto, todo mundo virou secando o portista. Benfica, todo mundo portista nesses 2 jogos no fim do ano. Mas, ô Pedro, dentro desse perfil que o Flamengo procura também, está bem claro que a preferência é por um treinador estrangeiro. Você foi trazendo os nomes, diretoria do Flamengo viajando. A ideia é essa, que seja um novo treinador estrangeiro, né? Sim, Glaucia. Em momento nenhum, assim, a gente ouve falar de treinador brasileiro, enfim, nada nesse sentido, né? Porque até no ano passado, na saída do Jorge Jesus, se falava de um treinador estrangeiro. Era muito difícil trazer um treinador estrangeiro por conta da pandemia, toda aquela situação, incerteza, não tinha vacina ainda. O Flamengo tentou, buscou o Carlos Carvalhal, ele teve um problema familiar, não veio. Aí trouxe o Domenech Torrent, não deu certo ali, teve vários problemas. Aí o Flamengo, de fato, trouxe o Rogério Ceni, que era a solução mais imediata ali, trocou pelo Renato Gaúcho,
não deu certo, e agora de novo aquela posição de trazer um treinador estrangeiro, olha para o mercado nacional, não vê alguém capaz de tocar esse elenco com perfil, enfim, de comandar o vestiário, também trazer novas ideias, um modelo de jogo, um perfil mais ofensivo, fazer com que respeite aquelas características do Jorge Jesus, similares, não idênticas, porque idênticas é basicamente impossível, né? Cada treinador varia um pouco, por mais que seja bem parecido. Então o Flamengo está nessa linha aí, e preferencialmente português, né? Facilita também a comunicação, a língua, né? Facilitar um pouco, conversar com os jogadores ali no vestiário. Então o Flamengo está buscando nesse sentido. Por isso esse novo mochilão do Marcos Braz faz aquela viagem ali, busca lá, e aí na quarta-feira previsão que o Marcos Braz já retorne para o Brasil, pelo menos tentando encaminhar, talvez, ali alguma situação. Se ele conseguir encontrar com o Jorge Jesus disse, não volto para o Flamengo agora, não há hipótese, o Flamengo toque a sua vida, e ele deve encaminhar alguma situação, até porque quando o Marcos Braz saiu do Brasil, ele falou, olha, eu tenho que voltar também, porque tem Natal, senão a família dele mata ele por aqui. Então tá tudo meio apertado nesse sentido, mas o Flamengo, que ao mesmo tempo, é até meio paradoxal, quer ter calma, porque no dia 10 tem a representação no Ninho do Urubu, quer dar o tiro certeiro para ver quem vai ser esse novo comandante para 2022. Com tantos nomes na mesa aí nesse reality show, fica meio difícil, né, Glaucia? A gente imaginar quem vai ser esse novo treinador do Flamengo se o Jorge Jesus sair dessa disputa, digamos assim. Boa, Pedro. A pergunta é se vai ter Jesus ou não vai ter Jesus no Natal rubro-negro, né? Essa é a grande questão. Beijo pra você, Pedro. Obrigada pelas informações. Renato, só para os flamenguistas interessados, no próximo dia 23, quinta-feira, Porto e Benfica, oitavas de final da Taça de Portugal. E depois, na outra quinta, dia 30, Porto e Benfica pelo Campeonato Português. Os 2 jogos no Estádio do Dragão, Casa do Porto. Aí, para o flamenguista que se interessar. Passei para você agora. Sim, não, e é claro que esse dilema que o Pedro trouxe pra gente, acho que tá na cabeça não só dos dirigentes, mas de todos por lá, todos os flamenguistas. Claro que eu não vou falar especificamente de um nome, porque pelo que o Pedro falou e pelo que a gente lê, ainda está num momento de assuntar, de entender como cada um gosta de trabalhar, muitos nomes financeiras, muitos nomes, apesar de serem todos portugueses, todos com diferenças bem claras na forma de abordar e pensar o jogo. Acho acertada essa maneira de trabalhar, de buscar conversar, de entrevistar, como a gente fala, né? Uma entrevista de emprego. Sei que são todos treinadores com conteúdo, treinadores que têm qualidade. O meu preferido deles, tirando o Jorge Jesus, é o Paulo Fonseca, que diz que no momento quer continuar na Europa, o treinador que teve na Roma, no Shakhtar, enfim, é um cara que eu gosto bastante, esse pra mim era sem erro, enfim. Mas eu acho interessante o Flamengo buscar, já que o mercado brasileiro realmente hoje não tem um nome que chega no Flamengo e fala, pô, esse é o cara, aquela unanimidade, aquele jogador, aquele treinador que chega e realmente você sabe que vai dar conta do recado. Então acho que tá correta a busca. Português é bom por conta da língua também, acho que é mais importante, até mais legal para adaptação. Vamos acompanhar aos pouquinhos. Conforme alguém for ficando mais quente, aí o pai faz umas análises, dá uma desenroladinha. Pra gente pensar aí, né, Renato?